Bom, eu queria falar um pouco sobre essas mudanças recentes na religião Testemunha de Jeová que foram anunciadas no último dia 7 e que vão ser anunciadas no Brasil, propriamente dito, no dia 6 de novembro de 2024, se esse dia existir, né? Se o mundo não acabar. E no broadcasting vão ser trechos da reunião anual onde foi anunciado grandes mudanças. Eu gostaria de falar sobre elas, isento de ódio ou eh, reprimenda teológica da parte com respeito às testemunhas de Jeová. Tenho familiares que são, né? Realmente tenho familiares que são e não tenho necessidade de atacá-los eh, com eventuais eh, desentendidos teológicos, né? Ou eventuais até crimes que essa organização comete, porque toda, tudo que está no mundo está sujeito ao mundo, né? Então, não precisamos falar disso. Eu queria falar especificamente sobre as mudanças, tá bom? Eu não estou escondendo minha cara, não. É que eu não gosto da câmera o tempo todo em mim. Você pode ouvir isso como se fosse um podcast, ou pode também fechar, ou pode também achar outra coisa para fazer. Então, eu não gosto da minha cara o tempo todo, assim, eu vou gravar só a cabeça brilhante. As mudanças são muito significativas. De fato, é um momento histórico para essa organização que nasceu nos Estados Unidos, que se identifica ou se identificava até como a organização que tem um canal direto com Deus ou Deus, né? E apesar desse canal direto com Deus, há algumas mudanças são mais lentas. E essa mudança especificamente tem a ver com a questão de que pessoas que morreram, aliás, desculpa, pessoas que. é, Bom, primeiro um pouco de contexto. As Testemunhas de Jeová é uma denominação religiosa escatológica, portanto, eles acreditam em um momento de o que em teologia se diria como parousia, ou seja, eles acreditam numa segunda volta de Cristo e acreditam que isso será de fato físico, sinais nos céus, e eles entendiam que quando esse momento chegasse, quando a batalha do Armagedon começasse, e olha que tempos, hein? É, Cristo voltaria para a Terra, enfim, fisicamente, e começaria um reino de 1000 anos. Mas a Batalha do Armagedon envolveria uma grande destruição do planeta, que o planeta precisaria ser reconstruído depois pelas testemunhas de Jeová, que seriam os que iriam se salvar por terem um canal direto com Deus, né? Até dia 6 de outubro, meia-noite, ou 11h59, as testemunhas de Jeová então acreditavam que pessoas que hoje ridicularizam eles, ou não atendem, ou não aceitam eles como uma religião verdadeira, não teriam capacidade de se converter quando de fato uma batalha do Armagedon, ou quando de fato as condições políticas, climáticas, enfim, quando houvesse uma convergência de tragédias e que ficasse claro que Deus está voltando, ou que as Testemunhas de Jeová é a única religião verdadeira, essas pessoas não poderiam mais eh, se converter depois de uma evidência física, como Tomé fez, né? Como também Natanael fez no Evangelho de João. Mas enfim, eles acreditavam que não.
acreditavam nisso baseado na interpretação de que Deus de fato fechou as portas da arca no Gênesis, se não me engano, 6, e não deixou mais ninguém entrar depois que começou a chover, quando ficou óbvio que de fato Noé, é, puxando um pouco o proselitismo moderno para os primeiros capítulos da Bíblia, eles entendem que Noé pregava ou anunciava uma chuva, né? Anunciava isso em forma de prosélito. E as pessoas depois morreram todas afogadas, né? Lovely. Agora, a partir da meia-noite, então, do dia 7 de outubro, ou a partir do mês que vem, para que esses Testemunhos de Jeová aqui no Brasil, isso vai mudar. Isso vai mudar porque agora eles entendem que só Deus, ou só Jeová, como eles costumam chamar Deus, ou divino, só eles, essa divindade saberá discernir quem deve ser destruído na batalha do Armagedon, ou no Apocalipse, como comumente na cultura ocidental se chama. É, somente Deus pode fornecer a resposta para quem irá ser salvo, né? Eles, eu não sei ainda as bases que eles fazem isso. Eu vi um clipe muito curto, de menos de 3 minutos, onde eles anunciam essa mudança. E não sei exatamente no que ela está baseada. Não sei, não lembro profundamente sobre isso. Mas é uma visão que muda muita coisa dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Muda muita coisa. É impossível nós dizermos que a religião continua a mesma depois dessa, eu diria. Por quê? Porque essa questão onde quem irá ser salvo, né? Uma vez que o homem começou a se preocupar com o conceito de salvação, ele recorreu aos textos sagrados para descobrir quem iria ser salvo. O cristianismo tradicional, fundado por Constantino e arrastado por mais de 1000 anos até 1517, e algumas altercações e revoltas anteriores a isso, acreditava que somente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, até então Sacro-Santo Império Romano, haveria salvação. A, tem um livro que agora eu estou lembrando que eu li inteiro, graças a Deus, e a muita disciplina, que foi o Irmãos Karamazov, onde há um argumento da igreja russa, que é uma igreja oriental, uma versão oriental do catolicismo já, sobre como deveriam ser as pessoas julgadas, se pela igreja ou se pelo Estado. E havia lá um dos Karamazov, que era um intelectual, tido a intelectual, escreve que se fosse todo mundo julgado pela igreja, não haveria necessidade do Estado. O livro desenvolve melhor essa, esse argumento dele e debate também esse argumento dentro do próprio livro. Mas de qualquer forma, isso já foi uma possibilidade fora das linhas da Igreja Católica. Claro que totalmente diferente da igreja que nós vemos hoje, era impossível ser salvo, como até pouco tempo acreditava-se entre as Testemunhas de Jeová, como que fora da religião das Testemunhas de Jeová não haveria possibilidade de ser salvo dessa grande guerra, desse apocalipse. Ok. Em 1518, se não me engano, com a Reforma Protestante, justamente esse que é chamado na reunião anual, onde vai ser anunciado isso, de nova luz, era esse justamente o argumento principal, poderíamos assim resumir, as inquietações intelectuais e sacerdotais que aconteciam no catolicismo antes de 1518, ou 17, ou 20, não, 20 não é, é 18 ou 17.
Ou seja, já existia uma questão, uma pergunta, um questionamento sobre como somente os católicos serão salvos. Até essa diferenciação em si não existia antes da Reforma Protestante, tão claramente como veio a ser depois, até com a divisão é, dos estados da época entre católicos e protestantes. Nós, portugueses, descendentes de portugueses, estamos é, da cultura portuguesa, aliás, estamos do lado católico. Mas a Europa, como a Alemanha, a Holanda e a própria Inglaterra, fez o caminho pela Reforma Protestante. E a Reforma Protestante questionava essa única salvação pela Igreja Católica. Há mais de 500 anos atrás, portanto, realmente. É essa, é dessa envergadura a mudança que está acontecendo agora na organização das Testemunhas de Jeová. Agora eles entraram, por assim dizer, no mundo protestante. Sempre foi difícil dizer se eles eram sionistas, judaístas, se eles eram cristãos, mas se eles eram até protestantes, claro que considerado academicamente sim, mas na prática não era totalmente imbuído na prática protestante, de fato. Depois, com o tempo, no advento do século XXI, veio as músicas, os vídeos e essa pegada eh, mais fácil, mais palatável, que também era uma das bases da reforma protestante. Ou seja, qual será o efeito disso nas pessoas que seguem essa religião, né? Qual será o efeito de descobrir que Deus pode ou não te recompensar com uma vida eterna, perfeita, com a salvação diante do Apocalipse, baseado na sua fé, mas ele também pode dar isso a outro. É engraçado que isso é basicamente a base do Evangelho. Se você lê os Evangelhos de uma forma mais coesa, sem piscar tanto, sem pensar tanto, mas ler como se fosse um livro mesmo, você vai ver que há várias tensões entre os judeus, que antes dos católicos também se achavam o único povo escolhido, e Jesus, de fato, que vinha questionar aquilo. Jesus era uma reforma ao judaísmo, uma reforma extremamente agressiva e que questionava a possibilidade de Deus salvar só os judeus, ou que ser pai somente dos judeus. E aí Jesus está com o samaritano, Jesus está com o cobrador de imposto, Jesus está. Depois o evangelho vai, logo em Atos, para a Etiópia, para o que se chama hoje da região ali, Arábia e norte da África. E, ou seja, é muito estranho essa questão, porque é quase aceitar Jesus como Deus para eles, assim. Nos símbolos é como se fosse isso, porque você está tirando o poder, o cetro do Deus dos exércitos e colocando na mão que poderá ponderar. Não, talvez eu não salve somente as testemunhas de Jeová, talvez quando eu enviar o Apocalipse eu salve até, sei lá, Papa Francisco, talvez a Madre Teresa do Calcutá, talvez eu ressuscite-a no século 30, né? E então é complicado a gente pensar nisso, porque como fica agora esse cetro, esse poder de decisão na mão de uma divindade, de uma deidade mais maleável, que pode também salvar outras pessoas além dessas testemunhas de Jeová. É como se o cetro fosse dado a Cristo, porque, de fato, Cristo não só pela prática combateu o tradicionalismo cego e excludente do judaísmo tradicional da sua época, como também contou histórias como o filho pródigo, que não importava exatamente o que a pessoa fizesse, mas Deus estaria sempre
pronto a receber essa pessoa de volta. E que na parábola completa, a gente vai falar sobre irmãos mais velhos, o irmão mais velho, que não aceitava essa graça para dada assim de graça. Eu vou salvar qualquer um, quem eu quiser. Não aceitava essa graça do Pai e se ofendia com isso. Infelizmente, a gente pode dizer que nos últimos 100 anos, as testemunhas de Jeová fizeram esse papel do irmão mais velho, onde é, pessoas que, por exemplo, levam uma vida normal e que vão no seu tambor, vão no seu centro espírita, mas que vivem uma vida íntegra, uma vida de integralidade na luz, vivendo os seus princípios, assumindo suas responsabilidades, por isso mesmo espalhando o bem, contornando caminhos ou simplesmente ajudando quando pode alguém, essas pessoas não seriam salvas. Imagine que se você, um dia antes do Apocalipse, fosse em um terreiro de Umbanda e desse 1 trilhão de cestas básicas para ser distribuída na comunidade, você não iria ser salvo no dia seguinte no Armagedon, porque você não seria testemunho de Jeová e também porque você estava metido em macumba, feitiçaria, como se entende no final racistamente com as religiões afro-americanas. É óbvio que agora é muito claro, é, é tão óbvio que chega assim a doer. É 500 anos de obviedade, é uma luz ofuscante de 500 anos, muito mais, aliás, se você for ler os padres da igreja e se você for ler o Evangelho, de fato, Jesus está o tempo todo dizendo isso, que ele salva quem ele quer. O do lado na cruz, que não tinha se batizado, não tinha se virado publicador, não tinha sido puianeiro, não tinha evitado relações sexuais de nenhum tipo, enfim, todos os instrumentos de controle que em geral se vê nesses grupos, não existia para aquela personagem, como não existia para a mulher no poço, como não existia para a mulher de João 8, que inclusive não existe João 8, de 1 a 12, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, já evidenciando um sinal material de que existia uma resistência já a essa dispensalidade que agora eles vão passar a aceitar. Qual será o futuro das pessoas quando elas entenderem que não tem mais necessidade de fazer tudo? É simplesmente viver a vida de forma íntegra, ajudando quem eu posso, fazendo o que é preciso, sem necessariamente ser homofóbico, sem necessariamente se omitir diante de questões políticas, sem necessariamente também evitar familiares, ou sem necessariamente colocar um filtro na frente das outras pessoas, em todos os que vêm, um filtro de que essa pessoa será destruída. Meu pai era testemunha de Jeová e ele morreu em 2021. Ah, eu fiquei com ele no hospital nos últimos dias e eu lembro que as enfermeiras e tal passavam, eram gente tão. Ainda a gente ainda estava mais ou menos na época do Covid, mais ou menos, mas você vê que era gente tão oprimida pelo sistema e que ainda assim fazia aquilo de uma forma tão bela, tão singela, tão entregue, tão amorosa. Eu sei que na cabeça do meu pai poderia estar passando, ou ele teria motivos teológicos para acreditar que aquelas pessoas todas que faziam aquilo por ele, por nós, pela nossa família, não iriam ser salvas se o Armagedon chegasse ali naquele próximo minuto, porque não eram testemunhas de Jeová. Infelizmente, falecido, ele não vai conseguir saber dessas novas luzes, que são as luzes de Lutero no final, ou as luzes de Cristo também. É, ele morreu sem saber que alguém que ele encontrasse em outro contexto que não fosse o religioso poderia ser companheiro dele no paraíso dele.
Portanto, isso limita a criação possível de experiências empíricas, de experiências de vida, onde você pode imaginar o paraíso com alguém e limita isso a pessoas que estão literalmente lendo e relendo um padrão repetido e esmagado de comportamento. Eu queria muito, em nome do meu pai, que ele soubesse que agora todo mundo pode ser salvo, até eu, o filho desviado, o filho que saiu de lá, que saiu assumindo todas as responsabilidades de viver e que hoje vive uma vida calma, tranquila, sem muito luxo, mas também sem muito desassossego de alma, pelo menos. Os problemas estão todos assim, óbvios na cara. Fica muito mais fácil tratar se a gente tiver gratidão, alegria, do que seria se a gente não tivesse esse pensamento de que eu sou salvo pela graça, por esse conceito que já existia no Evangelho o tempo todo, mas que o cristianismo levou 1.200 anos, a princípio, para estruturar e ampliar, e que o catolicismo, depois de 2.000 anos no Concílio Vaticano II, vai abraçar, de fato, muito mais do que a Contra-Reforma. E isso, finalmente, agora podemos dizer, podemos dar boas-vindas ao clube, a esse clube, ao clube dos salvos, podemos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs testemunhas de Jeová. Nunca foi uma dúvida para nós que vocês seriam salvos. Mas de qualquer forma, sem rancores, bem-vindos, sente-se e salve-se.